do Elite Oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, Elite Oculta, e espectadores que ouvem este relato. Eu sou o Clayton. Sou estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Piauí. E também sou policial militar recém-formado. Fui um dos aprovados no concurso da PM em 2018, onde ao término do curso eu fui mandado para a região nordeste do estado, para a cidade que faz fronteira com o Maranhão. Cidades pequenas de poucas pessoas, dessas que você vê as senhoras sentadas nas calçadas de casa no fim do dia. E foi nessa cidade que passei pelo maior aperto da minha vida. E inclusive, o acontecido que me fez mudar de ideia sobre essas coisas de bicho e sobrenatural. Na ocasião, eu estava em patrulha pela cidade, quando vi uma senhora correndo na rua, acompanhada de um cachorro pequeno, que estava até bem machucado. A senhora estava olhando para a beira do rio que passava no fundo de sua casa. E foi quando eu e o meu parceiro descemos da viatura e a abordamos. E como não estávamos acompanhados de nenhuma policial feminina, não poderíamos revistar a senhora, e muito menos levá-la em custódia. Mas comecei a perguntar a ela o que havia ocorrido, ao que ela me respondeu que havia visto um homem caminhar em seu quintal, e que o mesmo havia batido e até mordido o pobre cãozinho. Ela pediu ajuda para procurar o tal homem, pois ela afirmava que estava com medo de algo ou alguém estar tentando entrar na casa dela. Enquanto meu amigo descia para o quintal da senhora e checava à procura do homem ou de ilícitos, eu fiquei com ela que o tempo todo olhava apreensiva para a margem do rio, como se estivesse de fato com medo de algo. O comportamento estranho me fez suspeitar de que ela poderia estar em posse de drogas ou algo ilícito, pois até então o meu amigo não havia encontrado nada na casa da senhora. Entretanto, ela continuava a olhar. Eu disse a ela que, por segurança, nós a levaríamos para a delegacia, pois lá era mais seguro. A moça se negou a ir, alegando que tinha suas galinhas para cuidar e não poderia deixar a coisa ou pessoa levar suas galinhas. Eu a questionei por que ela chamava aquela suposta pessoa de coisa. E ela me respondeu que viu muito pouco, mas até onde ela tinha visto, era uma coisa que da cintura para cima era gente, mas da cintura para baixo era uma cobra. E que isso era Livuzia, e que ela não poderia perder as suas galinhas, pois era o seu único sustento. Eu ainda não conseguia acreditar naquilo. Mas como meu parceiro não achou nada ilícito, e ficar com um porrete na mão não é crime, eu orientei a mulher que não importunasse os seus vizinhos.
e que mantivesse a casa trancada. E se caso visse aquilo novamente, ela poderia ligar no 190 para acionar a polícia. E que eu faria questão de vir novamente para pegar a coisa, ou seja lá o que for. Ela concordou e chamou seu pobre cãozinho para dentro do velho barraco de madeira. Eu esperei que ela estivesse do lado de dentro com as portas trancadas, e só assim eu saí com a viatura. O meu parceiro me contou, durante o restante da ronda, que aquela localidade era cheia de coisas assim, pois as pessoas faziam muita macumba e magia negra naquele lugar. E por conta disso, haviam sempre muitas manifestações naquelas beiras de rio. Ele também disse que naquela mesma região, ele mesmo já havia visto e atirado em um lobisomem, que na ocasião estava aterrorizando os moradores. Eu ri e perguntei a ele como ele registrou um boletim de ocorrência de um lobisomem no Copom. E ele disse que não relatou nada para não ser afastado da guarnição. Bem, eu completei dizendo a ele que lobisomem não tem o corpo de cobra. E a noite se seguiu, e a ronda foi até bem calma. Algumas averiguações e abordagens, e até colocamos alguns traficantes na cadeia. Prendemos alguns infratores, mas nada muito sério. Bem, até que a ronda estava prestes a acabar, e já eram quase 5 horas da manhã. Eu e o meu parceiro estávamos voltando para o departamento de polícia, para preencher a papelada. E foi quando o Copom avisou pelo rádio que uma senhora num bairro à beira do rio havia acionado a PM com a denúncia de que um homem-cobra estava em seu quintal, atacando as suas galinhas. No mesmo instante, repassamos ao Copom que estávamos nos deslocando para a ocorrência. Então, eu fui o mais rápido possível. E ao chegar no bairro, demos de cara com várias pessoas com pedaços de paus e pedras nas mãos. E também havia algumas pessoas armadas no local. Isso fazia do ambiente hostil e fazia necessário o apoio de outras guarnições. E foi o que fizemos. Acionamos o rádio e pedimos apoio para as viaturas próximas para nos apoiar na ocorrência. Prosseguimos então para a casa da senhora, para saber de fato o que estava havendo. E ela nos relatou novamente que o homem-cobra havia aparecido. Então, ela havia pedido ajuda aos seus vizinhos para conter a coisa, e todos a ajudaram. Inclusive, segundo ela, um dos homens viu a criatura apanhar o seu cãozinho e levar para a margem do rio. Não demorou muito e o apoio chegou, afastando as pessoas e criando um cordão de isolamento que permitiria que trabalhássemos melhor naquela situação. Eu fui até o homem que a senhora indicara como testemunha do ataque da tal criatura, o qual o mesmo me confirmou que se tratava de um ser meio homem e meio cobra, e que há tempos era avistado naquela região, mas que até então não tinha atacado ninguém. E foi aí que ouvimos gritos horríveis de socorro vindo da direção da mata, o que parecia ser de uma criança que implorava pela vida. Eu, por estar mais próximo, acendi a lanterna
e corri na direção dos gritos. Enquanto corria, eu gritava que estava indo para ajudar. Corri por cerca de 80 metros, até chegar na beira do rio. E foi neste momento que vi a coisa mais horrível da minha vida. Aquilo parecia muito um homem muito pálido e sem nariz, com presas afiadas, como as de uma serpente no lugar dos dentes, com braços longos e olhos grandes e azuis, que brilhavam com a luz de minha lanterna. Aquela coisa da cintura para baixo não tinha nada de homem. O que tinha de fato era um corpo de cobra. Algo que parecia ser uma surucucu. Aquilo estava segurando uma criança pelo pé e a arrastando para dentro do rio. Eu já estava a poucos metros quando cheguei. Ao me ver, a criatura soltou a criança e com a sua cauda me atirou longe. E em seguida veio para cima de mim. Eu só conseguia me arrastar. E com muito medo e tremendo, eu consegui disparar algumas vezes. Porém, não acertei nada. Aquela coisa ainda vinha em minha direção. Só que agora tudo o que eu via era o mato se movendo ao meu redor. E às vezes eu via os seus olhos demoníacos. Bem, foram coisas de uns 5 ou 6 segundos. Mas para mim, pareceu uma eternidade. Os barulhos de disparo que eu dei contra aquilo chamou a atenção dos outros policiais colegas de farda. Eles vieram para a minha posição e junto comigo mais 3 policiais, incluindo meu amigo que dizia ter atirado no lobisomem. E todos eles viram aquela coisa. Porém, aquela coisa grotesca se esguiou e pulou no rio. A criatura deixou rastros de sangue na beira do rio que nos fazem acreditar que aquilo morreu, pois nada sobreviveria após perder aquela quantidade de sangue. Mas como não achamos corpo algum, nós reforçamos a guarda nas margens do rio, na espera do retorno daquela criatura. Pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de cursar a universidade e nem precisei sair da corporação. Bem, eu optei por biologia, na esperança de achar algo que explique o que eu vi naquela noite. Mas a cada período eu caminho mais para o lado do sobrenatural e ignoro a ciência por trás disso. Obrigado a todos. Boa noite. Olá, boa noite, Elite Oculta e a todos do canal. Eu me chamo Marcelo, tenho 18 anos e o que vim lhes relatar é algo que eu ainda tenho marcas de um trauma que eu levo comigo há muito tempo. Bem, para melhor compreensão do relato, eu vou contar um pouco dos fatos que me levaram a jogar o tabuleiro Ouija. Bem, antes de começar, eu agradeço por estar lendo este relato, pois eu nunca contei a outras pessoas. E a vocês, ouvintes, eu só tenho um aviso importante. Busquem conhecimento antes de fazer algo que você nunca fez. Bem, vamos ao relato. Tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade. Nessa época, eu ainda era uma criança muito tímida e calada.
e não gostava muito de se aproximar das pessoas por causa de traumas sofridos pelo bullying por parte dos colegas a vida inteira. Bem, eu já ouvia os meus colegas falando coisa do tipo: não gostamos de gente gorda em nosso grupo. E você parece um vampiro de tão pálido que é. Bem, isso mudou a partir de uns meses depois, quando eu conheci dois amigos que aqui os chamarei de Bia e Lucas. Nós viramos amigos durante a catequese e nunca mais nos separamos. Até que um dia, a Bia ouviu boatos entre os colegas de turma da igreja que todos estavam jogando tabuleiro Ouija. E nós nunca tínhamos ouvido falar neste jogo. Mas eles diziam que era divertido. E nós podíamos conversar com alguém que já morreu, falar com espíritos e essas coisas do tipo. Bem, nós que éramos crianças inocentes, que ainda não conhecíamos o perigo desse jogo, pensamos que poderíamos falar com os nossos entes queridos que já haviam falecido há anos atrás. Então, combinamos de fazer o jogo depois da igreja na minha casa, pois os meus pais não estavam lá porque eles nunca chegavam antes das 10 horas da noite. Chegamos e pegamos uma folha e começamos a fazer as letras, números e as palavras sim e não. Pegamos um copo, como foi dito pelos nossos colegas. Bem, não sabíamos as regras do jogo. E só nos disseram que podíamos fazer várias perguntas ao espírito. E quando terminasse, teríamos que dizer adeus. Assim o fizemos e começamos acendendo as velas. E depois fizemos as seguintes perguntas: tem alguém aqui com nós? Então não aconteceu nada. Mas daí eu fiz a seguinte pergunta: tio Marcos, o senhor está aqui? Esse meu tio havia falecido meses antes de eu nascer. E de repente, o copo se deslocou para o não. E então perguntamos de novo: quem está aqui com nós? Se revele. E em seguida, o copo foi formando a seguinte palavra, que ali dizia morte. E nessa hora, assustados, perguntamos: você é um espírito do bem ou do mal? E o copo foi se deslocando para as letras e formou a palavra do mal. Nessa hora, a Bia tirou os dedos do tabuleiro, pois ela estava muito assustada. E de repente, as velas que havíamos colocado em volta do tabuleiro começaram a serem apagadas uma por uma, sendo que não seria possível ser o vento, porque nós trancamos toda a casa após chegarmos. E segundos depois, a Bia começa a se tremer toda, tendo convulsões. Os seus olhos foram ficando totalmente esbranquiçados, e ela começou a rir descontroladamente, e com uma voz meio que demoníaca, ela disse: vocês me deixaram entrar em sua casa. Agora vamos nos divertir. Nessa hora, eu e o Lucas corremos para o meu quarto que ficava ao lado da sala. Trancamos a porta do quarto e ficamos chorando sem saber o que estava acontecendo. Mas de repente, a Bia bate na porta com uma voz como se estivesse possuída. E ela disse: vocês não vão sair para nos divertirmos? Se vocês não forem sair, eu irei matá-los. Não sei ao certo de quanto tempo se passou, mas seria impossível a porta ser derrubada,
por causa que tinha 2 ajustes que ficavam dando suporte à porta para caso de algum ladrão fosse arrombá-la. Bem, eu não sei como tive a ideia estúpida de jogar água benta que guardava sempre comigo em minha mochila. Joguei a água benta pela porta e depois de um tempo tudo ficou calmo. Eu fui abrindo devagar a porta e não vi a Bia. E quando virei, eu a vi tentando me matar com uma faca de cozinha. Joguei o resto de água benta nela. Então, ela começou a dar um grito muito forte que fez com que os nossos ouvidos ficassem quase sangrando. O Lucas conseguiu derrubá-la. Aproveitou para pegar o tabuleiro e terminamos dizendo as seguintes palavras: "Adeus, por favor, saia da nossa amiga e nunca mais volte." Depois disso, a Bia foi voltando ao normal. E então, os meus amigos foram embora para as suas casas e eu nunca mais os vi. Semanas depois, eu tive a trágica notícia que a Bia havia sido encontrada morta misteriosamente em seu quarto e com um símbolo estranho em seu corpo que fazia menção ao bode preto e vários outros símbolos satânicos. Depois daquele dia, eu nunca mais vi o Lucas. Ele e sua família se mudaram e ninguém nunca mais os viram. Outro fato que aconteceu comigo foi quando eu já tinha 10 anos de idade. Bem, eu fiz o jogo sozinho, mas dessa vez eu tentei contato com a Bia para pedi-la perdão. Bem, eu não consegui contato com ela. E então, não aconteceu nada depois que eu joguei. Porém, eu comecei a ter sonhos estranhos. E 2 deles eu nunca mais esqueci. O primeiro foi com uma premonição, onde uma amiga da minha tia que morava atrás da casa de praia dela iria ser amarrada e violentada pelo marido. E o mesmo depois colocava fogo em sua casa. O sonho se passava depois do carnaval. E nessa época não estávamos mais lá. Bem, e o pior de tudo é que isso aconteceu. Essa minha tia teve metade do seu corpo queimado pelas chamas. Porém, eu não contei este fato para ninguém, pois a minha família é do tipo que não acredita nessas histórias. O segundo sonho foi o mais estranho de todos, pois nele aparecia uma pessoa que ficava me perseguindo por todos os lados. Aparentemente era um moço que estava bem vestido, de terno, e ele, super educado, dizia para mim: "Olá, Marcelo, não se lembra de mim? Eu sou seu amigo desde os seus 5 anos de idade." Bem, eu não me recordava muito dele, mas já tive muitos amigos imaginários. E muitos deles eram reais. Eram pessoas que eu via desde criança. E eles sempre apareciam para mim sempre que eu ficava sozinho em casa. E alguns deles me fazem companhia até hoje. Bem, hoje eu sei que são espíritos dos mortos. Mas um fato estranho que acontecia quando eu sonhava com esse amigo: eu sempre sentia que alguém sentava em minha cama ou puxava o meu pé. O meu corpo ficava paralisado e sempre aparecia uma figura negra que ficava rindo em cima do teto do meu quarto. O estranho era que o ser parecia que queria algo. E isso acontecia quase todas as noites. E só acabava quando os meus pais entravam no quarto e acendiam a luz. Bem, algum tempo depois no sonho,
esse amigo revelou a sua identidade. E para minha surpresa, ele era o próprio diabo. Ele tinha grandes chifres e os seus olhos eram vermelhos. A sua pele passou de uma pele branca para um tom avermelhado e apresentava pés de bode, e a sua voz suave e delicada passou para um tom sinistro e macabro que dizia o seguinte: "Você agora se lembra do jogo que você e os seus amigos fizeram? Eu vou te levar para o inferno, assim como fiz com a sua amiga. E depois eu vou atrás do seu outro amigo." Nessa hora eu tentei acordar, ou pelo menos me mexer, porém sem sucesso. E eu só consegui me livrar dele e voltar a me mexer com uma oração que a minha mãe sempre me falava, que a minha avó a ensinou. E depois disso, eu consegui finalmente me mexer. Mas graças a Deus aquilo foi embora e nunca mais me perturbou. O último fato que irei relatar aconteceu quando eu tinha 14 anos. Coisas estranhas aconteciam em casa, como objetos mudarem para posições e lugares diferentes de onde ficavam originalmente. Meus pais já presenciaram móveis caindo sozinho e se quebrando diante deles. Os meus bonecos sempre ficavam de cabeça para baixo e quase sempre o terço ou a Bíblia estava no chão. E quando eu chegava do colégio, os móveis estavam caídos e revirados, e mesmo com a casa estando trancada a 7 chaves. Nesta época, a minha avó me aconselhou a ter gatos em casa, porque segundo ela, a minha bisavó dizia que ter gatos em casa atraía sorte e fazia com que os espíritos ruins fossem embora e nunca mais retornassem. Bem, assim os meus pais fizeram. Hoje eu crio 8 gatos e digo que eles trouxeram sorte à nossa casa. E desde então, tudo ficou tranquilo e nada mais de sobrenatural aconteceu comigo. Uma última coisa que eu esqueci de mencionar é que os acontecimentos do tabuleiro aconteceram em época de quaresma, assim como os sonhos. E eu só tenho a dizer o seguinte: nunca, jamais brinquem com aquilo que vocês não têm conhecimento, que possa lhe trazer perigo. E nunca brinquem com esses espíritos errantes, pois eu me arrependo amargamente de ter jogado tabuleiro Ouija. E tudo o que relatei aqui foi causado pelo maldito tabuleiro. E que isso sirva de lição àqueles que não sabem do perigo do Ouija. Boa noite. Essa história é real e os eventos que ocorreram aqui são algo que eu e meu tio nunca vamos esquecer. Atualmente eu tenho 27 anos e essa história ocorreu quando eu tinha 19. O meu tio também tinha 19 na época. O meu tio e eu crescemos juntos no interior de Goiás. Bem, eu não gostaria de dizer exatamente o local, por razões pessoais. Nós morávamos a 2,5 km de um rio que passava pelo meio de uma floresta. O único meio que se podia chegar no rio, no ponto onde nós sempre íamos, era a pé, bicicleta, cavalo ou por moto. Enquanto crescíamos, nós íamos quase todos os dias para a floresta para pescar no rio. E depois de um tempo, nós começamos a acampar por lá também. Certo dia, nós dois estávamos esperando um amigo de fora da cidade aparecer,
E esse amigo geralmente vinha nas tardes de sexta-feira e passava o final de semana conosco e eventualmente vinha acampar com a gente. Infelizmente, desta vez ele não pôde comparecer. O meu tio e eu, então, fomos para a floresta carregando os nossos equipamentos. Nós não fomos para o ponto da margem do rio que nós geralmente íamos. Nós fomos um pouco mais adiante, cerca de meio quilômetro, só para uma mudança de cenário. Mais tarde, naquela mesma noite, nós nos arrependeríamos daquela decisão. Nós escolhemos aquele lugar porque era alto, cerca de 100 metros acima da margem do rio. E o local tinha a forma de uma ponta. 3 dos seus lados desciam até o rio, onde ele fazia uma curva e deixava o lugar parecendo uma ilha, só com um lado sem estar cercado pela água. Então, tinha uma bela vista durante o dia. A noite começou como qualquer outra das nossas viagens de acampamento. Nós juntamos madeira o suficiente para a nossa fogueira ficar acesa a noite toda. Enquanto o sol se punha, nós nos sentávamos e conversávamos sobre várias coisas. Nós conversávamos por horas, e era provavelmente entre 11 horas e meia-noite. E foi quando o inesperado começou a acontecer. Nós tínhamos acabado de nos deitar e estávamos nos enrolando nos nossos sacos de dormir, quando nós ouvimos um crack. Era como se alguém ou alguma coisa tivesse quebrado um galho. Nós só imaginamos o que poderia ser e começamos a nos arrumar para dormir novamente. E quando estávamos quase dormindo, ouvimos aquele crack de novo. E esse tinha sido bem mais alto e um pouco mais perto do que o outro. Provavelmente 1/3 do caminho até a base de um dos lados que desciam para o rio. E nós não nos preocupamos muito, já que tínhamos uma escopeta calibre 12 conosco e bastante munição. Mas nem preciso dizer que nós não queríamos dormir agora, porque se tinha algum bicho selvagem subindo na direção da gente, a última coisa que queríamos era estar dormindo. Nós dois nos levantamos e colocamos mais madeira na fogueira. O meu tio iluminou com a lanterna todos os lados da descida e atrás de nós, e não vimos nada. Decidimos conversar um pouco antes de tentar dormir. Meia hora se passou e nós estávamos pensando em deitar quando ouvimos o que parecia ser passos e os arbustos chacoalhando. Também notamos vários barulhos como se fossem galhos quebrando. Agora estava um pouco mais perto e nós achamos que estava na metade do caminho da descida. E nós simplesmente ficamos ali parados, escutando e iluminando toda a nossa volta com a nossa lanterna. O som estava ficando cada vez mais alto e mais perto. Aquela coisa estava se movendo como um esquilo, mas era tão barulhento quanto um cavalo. E parecia que estava dando a volta onde estávamos. E não só isso, mas também estava ficando cada vez mais rápido e cada vez mais perto do nosso acampamento com cada volta que dava. O meu tio pegou a escopeta, já que não sabia mais o que fazer. Eu peguei a lanterna e iluminei exatamente onde estávamos ouvindo o barulho, mas não vi nada. E tudo o que podíamos ver era folhas voando e arbustos se mexendo como se algo estivesse correndo entre eles. De repente, começamos a ouvir grito, como se várias mulheres gritassem. Nós tentamos não entrar em pânico, mas sabíamos que isso não era algo terreno. Aquela coisa que corria lá fora era tão rápida, mas ainda era possível enxergar uma labareda de fogo. Também ouvíamos aqueles gritos,
e o trotar como se fossem de vários cavalos. O meu tio mirou numa área que estava a uns 20 metros da gente, aonde eu estava iluminando agora, e atirou. Os trotar, os gritos e a movimentação parou imediatamente. E então nós nos sentimos um pouco mais relaxados. Mas ainda assim estávamos chocados. Nós conversamos sobre o que poderia ser aquilo, e se tinha a possibilidade de ser algum animal, e nós dois concordamos que não poderia ser nenhum animal que conhecíamos. E o mais provável era que fosse uma mula sem cabeça. Bem, depois de meia hora, tudo começou de novo. Começou lá embaixo, perto do rio, e começou a rodar de novo o acampamento e a chegar bem perto de nós. Desta vez, nós tentamos não atirar o máximo de tempo possível. E aqueles gritos estridentes e aqueles trotar chegaram a 10 metros de nós. E ali da barraca, podíamos ver um clarão forte como se fosse uma labareda. E o meu tio atirou novamente e tudo ficou em silêncio. Bem, e o resto da noite foi assim. A cada meia hora, o barulho começava lá embaixo. O meu tio atirava, aquilo parava e logo começava novamente. O que quer que fosse aquilo não podia ser visto, exceto aquela labareda de fogo. E o efeito daquilo no ambiente podia ser visto e ouvido. Enquanto aquilo corria naquele trotar, aquilo levantava muita poeira. E os gritos que aquilo dava eram muito estridentes. Bem, 2 vezes o meu tio deixou aquilo chegar a menos de 5 metros de nós antes de atirar. Mas mesmo assim, aquilo era tão rápido que só conseguimos ver o clarão. E também sempre começava novamente a cada meia hora. E assim foi até a aurora. Bem, até hoje eu estou meio confuso. Nós contamos para várias pessoas sobre o que aconteceu, mas para saber realmente como foi, você tinha que estar lá. Nós não dormimos naquela noite. E também nunca mais voltamos lá. O meu tio e eu conversamos sobre isso muito de vez em quando. E entre nós dois e algumas pessoas que nós contamos o que aconteceu ali, aquele ponto do rio ficou conhecido como o ponto da mula do diabo. Eu gostaria de saber o que era aquela coisa que estava lá. Bem, a única coisa que nós comentamos sobre aquilo, e nós sempre imaginamos o que poderia ter acontecido se tivéssemos apenas ficado sentado lá sem fazer nada. Agora, eu moro longe de onde aconteceu isso tudo, mas planejo voltar para lá no ano que vem. E eu gostaria de mostrar para alguns grupos de investigadores onde é aquele lugar. Mas eu não ficaria lá de noite. Boa noite. Olá, me chamo Ana e sempre acreditei em fantasmas, mas nunca quis ver um. Na verdade, eu rezava para nunca ver um, mas o meu pedido não foi concedido. Eu estava passando um ótimo final de semana com os meus pais e um amigo em uma casa na praia, que o meu pai havia alugado. De noite, resolvemos jogar baralho e jogamos até umas 11 horas. E então, todos foram dormir. Era uma casa pequena e tinha só um quarto, que, claro, ficou com os meus pais. E eu e o meu amigo ficamos de dormir na sala. Na sala tinha uma grande janela panorâmica que pegava a parede inteira, dando uma ótima vista da praia. Lá havia um sofá-cama e um sofá normal. Eu deixei o meu amigo ficar com o sofá-cama e dormi no outro. O sofá que eu ficava encostado na parede embaixo da janela.
enquanto que ele ficava encostado na parede do outro lado da sala. Eu estava deitada de olhos fechados, porque o meu amigo tinha acabado de apagar as luzes. E depois de uns 5 minutos, eu abri os olhos para olhar lá para fora. E o que vi foi a coisa mais aterrorizante que eu já vi na minha vida toda. Lá fora, eu vi o que parecia um garotinho. Ele estava no telhado como se tivesse deitado lá em cima, e só aparecendo a parte de cima do corpo dele e olhando para mim. Ele era todo negro, bem escurinho mesmo, e tinha um brilho azulado bem leve saindo dele. Ele estava sorrindo com um sorriso malicioso, quase soltando uma risada, como se estivesse achando muito engraçado me assustar. Ele também tinha um cabelo vermelho. E depois de alguns segundos olhando para ele, eu fechei os olhos, pois eu sabia que o meu amigo não estava dormindo. Então, eu pedi para que ele acendesse as luzes. E quando ele acendeu, eu olhei lá fora e aquela figura não estava mais lá. Eu contei para o meu amigo o que eu tinha visto, mas ele não acreditou muito na história. E ainda zoou de mim, dizendo que eu já era bem grandinha para acreditar em Saci. Eu nunca mais falei aquilo com ele, e nunca mais vi algo parecido. Bem, eu tinha 18 anos quando isso aconteceu, e agora eu tenho 20. Talvez daqui 18 anos eu veja outro Saci, mas eu realmente espero que não. Boa noite. Boa noite. Devido à minha fama como psicanalista na cidade onde moro, pode me chamar neste relato pelo codinome de João. Trabalho em uma conceituada clínica psiquiatra na cidade de São Paulo. E é muito comum eu pegar todo tipo de paciente, desde aqueles que são loucos e juram serem pessoas normais, quanto a outros que são normais e acreditam serem loucos. Bem, se um paciente afirma que é louco, então ele é normal, pois os loucos não têm consciência de suas loucuras, certo? Estou acostumado com casos assim. E isso é muito comum. Alguém normal querer se passar por louco para conseguir das minhas mãos um diagnóstico de paciente insano, que não é apto para o trabalho. Assim, esse paciente consegue se aposentar pelo INSS. Mas em contrapartida, há muitos casos de pacientes completamente insanos, como esquizofrênicos e maníacos psicóticos. Vez ou outra, aparecem aqueles pacientes que se dizem normais, mas que vêm e conversa com espíritos, e muitos deles afirmam até conversar com o próprio diabo. Em casos assim, eu sempre aconselho o paciente a procurar um psiquiatra espírita, hipnólogo que trabalha com regressão de vidas passadas. Geralmente, existem hospitais espíritas que cuidam tanto do lado clínico como do lado espiritual, pois nem sempre o problema é clínico. Mas como a clínica que trabalho não atua na parte espiritual, muitos dos casos eu não posso ajudar o paciente. Bem, certo dia atendi um paciente que dizia ser praticante de magia. Ele dizia que usava métodos de invocação que ele mesmo aprendeu em grimórios de alta magia salomônica. Esse mesmo paciente falava que via certos tipos de entidades, porém só ele conseguia ver, e mais ninguém. Perguntei
como eu poderia ajudá-lo nesse caso. E ele disse apenas que eu deveria hipnotizá-lo e bloquear o portal em sua mente que foi aberto. Assim, ele não veria mais nada que não pertencesse a esse mundo. Eu disse a ele que não trabalhava com hipnose e que neste caso ele deveria procurar um hipnólogo. Bem, já até estudei um pouco sobre o assunto, mas nunca me arrisquei a praticar. Esse paciente virou para mim e disse: "Você não acredita em mim, né, doutor?" Eu, como sou muito direto e gosto de jogar com a mente da pessoa, virei para ele e disse: "Até que você me prove o contrário, não." O paciente, em um tom desafiador, disse que eu estava acostumado apenas a ver as coisas com os meus olhos físicos. Mas os olhos físicos não são capazes de ver nem 0,1% de tudo que existe. Ele me pediu a minha caneta emprestada e me perguntou quais seriam as chances da caneta cair caso ele a jogasse para cima. Eu respondi que havia 100% de chance da caneta cair. Então, neste momento, ele a jogou para cima e, pasmem, a caneta ficou suspensa no ar, sem nenhum truque e sem nenhuma explicação. Eu presenciei aquilo e, espantado, eu perguntei como era possível. E ele disse: "Olha, doutor, o diabo está aqui e ele quer te mostrar que existe." Em seguida, aquele homem se levantou e saiu do meu escritório. Eu fiquei abismado com o que acabava de presenciar e ouvir. E naquele dia eu não atendi mais ninguém. Fui embora para casa e durante a ida eu fiquei muito pensativo em meu carro e disse no pensamento: "Lúcifer, se tem algo a me dizer, apareça e fale comigo, pois eu também tenho algumas coisas a te perguntar." Cheguei no meu apartamento, tomei um banho e fui para o sofá da sala ver TV. Acabei dormindo e por volta de 2 da manhã eu despertei e havia um homem sentado no outro sofá de frente para mim. Era um homem de uns 35 anos, branco, com roupa social toda branca, sem barba e cabelos negros e liso, bem elegante. Perguntei o que ele estava fazendo na minha casa e como ele entrou ali. Ele disse que fui eu que o convidei para uma conversa. E antes que eu perguntasse, sim, ele era o diabo. Não senti medo, mas também não sabia o que dizer. Então, perguntei a ele se aceitava um vinho. E ele disse que se agradaria sim de um bom vinho. Porém, não possuía um corpo físico para se degustar da bebida, pois era apenas uma manifestação do meu consciente, e somente eu poderia vê-lo. Mas ele poderia assumir a forma que eu desejasse. Eu disse a ele que desse jeito estava ótimo. Então, começamos o nosso diálogo. "Como posso te chamar? Lúcifer ou Satã?" "Tenho vários nomes, a maioria dado por vocês humanos. Então, me chame do que for mais conveniente a você." Estou nervoso, não sei o que dizer." "Pergunte o que quiser, mas não seja igual à maioria dos humanos, pois uma pergunta errada encerra a nossa conversa." "Ok, Satã, não me leve a mal, mas sempre tive curiosidade em saber qual é o seu verdadeiro propósito com a humanidade e o que realmente você busca para o ser humano."
A destruição ou a salvação? O meu propósito para a humanidade é que vocês humanos evoluam e amadureçam. Mas não sou eu que trago a destruição para vocês humanos. São vocês mesmo. O conhecimento realmente salva, mas vocês humanos são mente fechada para tudo. Não seguem uma linha de raciocínio lógico, mas buscam explicações onde não há fundamentos de verdade. Tudo que aquele ser me falava, eu anotava no meu caderno de anotações, para me servir como prova de que tudo aquilo era real. Bem, dizem que você manipula o sistema desse mundo para controlar o ser humano. É verdade? Vocês humanos são marionetes de si próprio. Acreditam que estou por trás de tudo que há de ruim. Mas afinal, vocês são o mal desse planeta, e não eu. São vocês que destroem o planeta e matam seus semelhantes, e não eu. Vocês dizem que Deus deu livre-arbítrio. Então, como pode eu controlar ou manipular todos vocês? Gosto de pessoas de mente aberta, pois ao invés de criticar algo que não gosta, procuram entender primeiro. Entender o quê? Entender que não há certo e nem errado, desde que não prejudique outro. Apenas existem gostos diferentes. Não sou eu que causa guerra no mundo, mas sim o conceito religioso da humanidade. Pessoas matam pessoas por não aceitarem as suas opções sexuais. Matam por diferença de raça, cor ou religião. O manual cristão é o manual da guerra, pois nele há mais sangue derramado do que em qualquer outro livro. O ser humano precisa entender que uns gostam de azul e outros de vermelho, uns de homens e outros de mulheres. Esse é o diferencial da vida. É natural que nem todos tenham o mesmo gosto. Afinal, se essa é realmente a vontade do Deus cristão, por que ele simplesmente não criou o ser humano com gostos e opiniões iguais? Bem, se ele tivesse feito dessa forma, o mundo seria um belo paraíso e todos viveriam em paz. Mas, Satã, existem pessoas ruins em todos os lugares. Muitos deles agem em nome de Deus e outros em seu nome. Não, vocês humanos agem em nome da religião, doutrinas criadas por vocês mesmos. Vocês usam a religião como a matemática. Acham que assim como 2 mais 2 é 4. Acreditam que quem se mata vai pagar a eternidade no inferno, assim como as crianças que não são batizadas ao nascerem. Bem, não existe regra divina para vocês humanos tolos. O próprio Filho de Deus, quando veio à Terra, fez o que bem quis, violando todas as leis de Moisés. Para Deus, o que vocês fazem ou deixam de fazer não tem a menor importância. Pois para ele, se hoje é errado matar animais para sacrifícios, no passado isso era algo sagrado. Resumindo, ele faz as leis sem sentido algum. E vocês humanos, ao invés de interpretarem por um ponto de vista lógico, preferem seguir à risca. Satã, outra pergunta. Para onde vamos quando morremos? Alguns acreditam em céu, outros em inferno, e tem até outros que acreditam em purgatório. Mas a realidade é muito pior do que qualquer lugar que você pode imaginar. Pois na verdade, assim como uma chama se apaga e simplesmente deixa de existir, da mesma forma é a vida humana. Bom,
Se não há vida após a morte, então qual o propósito humano neste mundo? Não existe nenhum propósito humano, mas existe um propósito sobre vocês. Como assim? Poderia explicar melhor? A conversa está tomando outro rumo, João. Aos poucos, fica fora de sua compreensão. E por mais sábio que você seja, o que eu lhe disser daqui pra frente não fará o menor sentido para você. Espero ter respondido a sua dúvida quanto à minha existência neste mundo. Você foi privilegiado em me ver, pois o seu interesse foi apenas conhecimento. Desprezo os seres humanos que me procuram para fazerem pactos, ou para buscar fama, dinheiro ou mulheres, pois estes almejam os seus desejos egoístas acima de qualquer outra coisa. Mas na hora de pagarem a dívida, querem sair de inocentes e me culparem por suas ambições. Essas foram as últimas palavras de Satã naquela noite. Eu nunca fui religioso, mas toda aquela conversa me deixou muito pensativo. E até hoje ainda estudo os significados de algumas dessas coisas que ele me contou, pois eu sei que entendi de forma mais simples. Porém, existe outro significado bem mais complexo para cada uma dessas palavras. Espero que de alguma forma isso ajude vocês. E não me julguem, pois só estou relatando o que aconteceu comigo. E assim como muitos, eu busco apenas conhecimento. Boa noite. A mula sem cabeça é uma criatura mística do folclore brasileiro e é um dos mitos mais conhecidos do Brasil. Mas qual a origem dessa lenda? Você sabe de onde ela surgiu? A mula sem cabeça é uma lenda que se originou na Península Ibérica e existia tanto em Portugal quanto na Espanha. Essa lenda foi trazida ao Brasil pelos portugueses, mas também foi levada para outros locais da América Latina pelos colonizadores espanhóis. A lenda da mula sem cabeça conta a história de uma burrinha com a cor preto ou marrom, que no lugar de sua cabeça possui uma tocha de fogo. A burrinha possui ferraduras de ferro ou até prata, e relincha tão alto que se pode ouvir a quilômetros de distância. Também é comum ouvir a criatura soluçar igual um ser humano. Dizem que a mula sem cabeça costuma correr por matas e campos assustando animais e pessoas. A lenda ainda conta que, durante a madrugada, a mula sem cabeça ataca todos aqueles que passam por seu caminho, e seu coice é forte o suficiente para ferir gravemente uma pessoa. Existem versões de que ela ataca suas vítimas até que estejam mortas, enquanto outras afirmam que ela percorre 7 cidades durante a madrugada. Existem várias versões para a origem da mula sem cabeça. Em uma delas, conta-se que, se uma mulher dormisse com um homem antes do casamento, ela poderia ser enfeitiçada e acabar se transformando na mula sem cabeça. Essa versão está ligada a tradições de família, que buscavam total controle nos relacionamentos amorosos de suas filhas. Era uma forma de mantê-las dentro dos padrões morais da época. Outras versões da lenda afirmavam que toda mulher que mantivesse ligações amorosas com o padre seria castigada e transformada em mula sem cabeça. De cunho moral e religioso, essa lenda tinha como objetivo intimidar as mulheres que cogitavam a manter um relacionamento amoroso com os sacerdotes da Igreja Católica. De acordo com a lenda, o encantamento acontecia nas noites de quinta-feira, quando a mulher era transformada em mula sem cabeça. Ela lançava fogo pelo pescoço e corria pelas matas e campos. Com as patas, ela despedaçava animais e pessoas que cruzassem seu caminho. O encantamento desapareceria no terceiro cantar do galo. Nesse momento, a mulher voltava à sua forma normal, geralmente ferida e exausta. A lenda fala que uma das formas de evitar que uma mulher seja transformada em mula é sendo amaldiçoada por um padre 7 vezes antes do início de uma missa.
Outras versões afirmam ser necessário retirar o freio que está na boca da mula ou então feri-la com qualquer objeto pontiagudo. Depois que a mulher amaldiçoada retorna à sua forma humana, ela pode ser encontrada toda ferida. No Brasil, essa lenda se espalhou pela área rural e pelas zonas canavieiras do Nordeste e pelo interior do Sudeste do país. No folclore mexicano, a mula sem cabeça é conhecida como malora. Na Argentina, ficou conhecida como alma mula, podendo ser chamada também de mula ânima, tatá, cuná ou mula flaireira. Acredita-se que a mula foi um animal adotado na lenda pelo costume dos padres utilizassem de mulas para sua locomoção. Assim, a proximidade do padre com a mula justificaria essa associação da mulher com a mula sem cabeça. A origem dessa proximidade pode ter sido por uma lei portuguesa do século XIII, que determinava que tais animais seriam o meio de transporte dos membros da Igreja Católica. Isso popularizou o uso da mula entre os religiosos, tornando-se um símbolo para eles e, logo, um símbolo de punição para as mulheres acusadas de manterem uma má conduta. Apesar de parecer aterrorizante, a mula sem cabeça também aparece em histórias infantis, ao lado de outras lendas, como por exemplo Saci Pererê, Curupira, Iara, Boitatá, Cuca e Lobisomem. Assim como a mula sem cabeça, essas figuras do folclore também fizeram parte de vários episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo, série de literatura fantástica escrita por Monteiro Lobato, que foi adaptada para a televisão. Existem vários relatos de pessoas que viram a mula sem cabeça em suas plantações ou na beira de estradas desertas. E você, já viu alguma? Se viu, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. O lobisomem é uma das lendas mais famosas do mundo. Essa lenda fala sobre um homem que pode se transformar em uma espécie de lobo. Essa prática é uma maldição chamada licantropia, que é a metamorfose do homem em lobo. A primeira menção a ela foi registrada na mitologia grega, aonde dizia que o rei Lycaon cometeu ações que desagradavam a Zeus. Zeus então teria punido esse rei com a maldição da licantropia, fazendo com que ele fosse transformado em lobo. Uma das lendas diz que Lycaon teria tentado matar Zeus. Outra versão diz que o rei teria tentado dar carne humana para Zeus em um jantar. Depois de se transformar em lobo, Lycaon teria que ficar 10 anos sem consumir carne humana, para que ele fosse liberto de sua maldição. Alguns estudiosos da cultura grega dizem que Lycaon poderia fazer parte de um culto de tribos canibais que habitavam a Grécia. Há também teorias de que existiam gregos que há cerca de 3.000 anos consumiam carne humana, acreditando que poderiam se transformar em lobo. Toda essa história envolvendo um homem se transformando em lobo se espalhou pela Europa e adaptou-se à cultura de cada local. A influência da igreja fez que a licantropia deixasse de ser uma maldição de Zeus e se tornou uma consequência pelos seus pecados. Na Rússia, acredita-se que os lobisomens eram seres pecadores, cumprindo as suas penitências por seus erros. No Brasil, a lenda foi trazida pelos portugueses e está muito presente no folclore brasileiro e latino-americano. Mas, dependendo da região do país, a lenda pode sofrer alterações. Em alguns locais, acredita-se que o lobisomem somente se transforma numa encruzilhada nas noites de sexta-feira e, ao amanhecer, retorna à encruzilhada para se transformar novamente em homem. Em outras regiões, acredita-se que o 8º filho, com aparência pálida, orelhas grandes e nariz avantajado, provavelmente se tornará o lobisomem. Há crenças em que o lobisomem corresponde ao 7º filho de um casal, cujos filhos anteriores sejam todos mulheres. Quando isso acontece, acredita-se que o menino se tornará um lobisomem a partir da puberdade. Isso quer dizer que o aniversário de 13 anos marcará o primeiro momento de sua transformação, o que acontecerá até o final de sua vida, em todas as noites de lua cheia. Ao amanhecer, a criatura retorna às suas características de homem.
Há versões da lenda em que o lobisomem prefere raptar bebês não batizados e por isso muitas famílias batizam suas crianças rapidamente. Por essa perspectiva, se a criança não for batizada, está propensa a virar um lobisomem. Mas e se tiver um lobisomem em minha região? O que eu faço? De acordo com relatos de caçadores que lutaram frente a frente contra lobisomens, o lobisomem é um ser com extrema força física, além de ter enormes garras. Enfrentar um lobisomem sozinho pode ser bem perigoso. Na lenda também diz que se você for atingido por um lobisomem, a maldição é passada para você. Para destruí-lo, você precisa atirar nele com uma bala de prata na altura do seu coração. Mas, em outra versão, diz que a bala deve estar coberta com cera de vela de altar, que foi utilizada em 3 missas do galo. Mas também, em uma outra variação, diz que você teria que causar qualquer ferimento a ele, para que ele volte à sua forma humana. Entretanto, todos sabemos que a melhor forma de combatê-lo é evitando o encontro com ele. Até os dias de hoje, essa criatura feroz e imbatível gera muito medo nos moradores, principalmente de áreas rurais e distantes da cidade. Olá! No vídeo de hoje, queria contar para vocês sobre uma lenda do folclore brasileiro que passou a ser mais conhecida nos dias de hoje. Trata-se da lenda do Corpo Seco. Bom, e trazendo caos por onde passa. Mas de onde vem essa lenda? Este personagem é muito conhecido nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, onde seu nome é temido por gerações, mas também há incidências de variações da lenda em diversas outras localidades, de norte a sul do país. Diz a lenda que existia um homem muito ruim, com ações tão maléficas que nem Deus e nem mesmo o diabo o quiseram por perto, após a morte. Em vida, ele prejudicava todos ao seu redor, até mesmo sua mãe, que sofria com algumas agressões do filho. Quando ele morreu, teve de sair de seu túmulo, mesmo em estado de decomposição, já que a terra onde foi enterrado, assim como o céu e o inferno, também o rejeitou. Dessa forma, a alma passou a perambular pelas estradas, assustando quem cruzasse seu caminho. A essa criatura, de aparência morta-viva, foi dado o nome Corpo Seco. A narrativa popular ainda diz que, quando o corpo seco encontra uma pessoa, gruda em seu corpo, assim como faz a vegetação, e suga seu sangue. A vítima resta a o maléfico personagem poderá matá-la. Devido ao medo causado pela lenda, ela costuma ser passada dos mais velhos para as crianças. Muitas vezes, para fazer com que elas não saiam sozinhas. Há diversas pessoas que evitam caminhar em estradas desertas do interior. Muitas vezes, a lenda é adaptada para uma realidade ainda mais próxima das pessoas, como no caso de uma entrevista com moradores de Pouso Alegre, região sul de Minas Gerais. De acordo com a entrevista, muitos residentes locais acreditam que o Corpo Seco viveu em um famoso casarão da cidade, que seria mal assombrado. Segundo a tradição, o homem pertencia a uma família rica e tinha 7 irmãos. Ele vivia se metendo em brigas nos eventos noturnos que frequentava, e ao chegar em casa ainda arrumava inúmeras confusões com a família. Contudo, passou um tempo e o jovem contraiu uma séria doença, que o deixou com a aparência cadavérica, de tanto que emagreceu. Como foi discriminado, passou a viver recluso no casarão. Como sua alma não foi aceita nem no céu e nem no inferno, e a terra também se rejeitou a devorar seu corpo e acabar com seu sofrimento, ele acabou retornando ao plano dos vivos. E como ele não está nem vivo e nem morto, prometeu aterrorizar todas as pessoas para se vingar de Deus, do diabo e da terra. Como ele não se alimenta, o corpo seco tem seu corpo todo ressecado. É daí onde vem seu nome. Ele tem unhas grandes que parecem garras e um cabelo grande.
já que nada disso parou de crescer. De acordo com relatos de possíveis vítimas da criatura, ela aterroriza suas vítimas com um forte berro assustador, expressando sua tristeza e ódio por não poder descansar em paz. Existem várias variações desta lenda. Em Ituiutaba, interior de Minas, há uma variação dessa lenda. Conta-se que o corpo seco, depois de ser expulso pela terra várias vezes, é levado por bombeiros a uma aparente caverna, em uma serra que fica ao sul do município. Diz que quem passa a noite pela estrada de terra, próxima à Serra do Corpo Seco, consegue ouvir gritos da criatura ecoando de dentro da caverna. No Paraná, Santa Catarina, e é parte do interior de São Paulo, leva o nome de bradador, berrador, barulheiro e bicho barulhento, e assombraria povoados, gritando nos campos após a meia-noite. Durante o dia, assumiria a forma de corpo seco e assombraria cemitérios. Em São Luís do Paratingá, houve o relato do corpo seco como um homem mau, que negou esmolas e agrediu padres, e foi amaldiçoado por eles. Após sua morte, seu corpo teria se tornado um corpo seco e levado para fora do cemitério, para a região que assombraria. Em Dois Córregos, há na tradição oral do mito do Unhudo de Pedra Branca. O Unhudo é descrito como a alma penada de um antigo proprietário de terras, homem alto, com chapéu de palha e cabelos compridos, que atacou alguém que colhia flores e frutas de um pomar, e assombraria a região por seu corpo não se deteriorar. Para parte das pessoas, após sua morte, o corpo seco teria começado a assombrar as pessoas. Já para outros, o homem nunca morreu. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma lenda bem popular, bem famosa. Acredito que muitos de vocês já contaram para seus filhos ou já ouviram falar sobre o bicho-papão, ou homem do saco. Vários pais contam histórias para seus filhos sobre o bicho-papão, para que as crianças se comportem. Mas poucos sabem que essas lendas possuem um fundo de verdade. Como, por exemplo, a lenda do assassino de crianças não é apenas uma lenda urbana. Como comprova a história de André Range, um matador que aterrorizou a Staten Island em Nova York, nos anos de 70 e 80. Tudo começou com o desaparecimento de 4 crianças, entre as décadas de 70 e 80. O primeiro crime aconteceu no ano de 1972, o segundo em 1981, o terceiro em 1983 e o quarto em 1984. Ouviam suspeitas de que André Range praticava canibalismo, o que lhe deu o apelido de Hannibal Lecter, de Staten Island. André levava suas vítimas para o casarão macabro, na região noroeste da ilha. André conseguia emprego, na maioria das vezes, como pintor. Esses empregos sempre eram próximos de onde suas vítimas moravam, para que pudesse observar e esperar o melhor momento para sequestrar suas possíveis vítimas. Após ele cometer o crime, ele desaparecia por vários meses. Ele aparentemente deixava mensagens subliminares no local do crime, para que os policiais pudessem encontrar. André fazia desenhos e escrevia para os policiais que ele nunca seria preso. Após as primeiras investigações, os primeiros detalhes sinistros da trama começaram a aparecer. André não apenas matava, mas cometia diversas atrocidades com todas as suas vítimas, de forma bem cruel. A casa onde André cometia seus crimes era ao lado de um manicômio, onde crimes bizarros ocorreram, ao ponto dele ser fechado por denúncias. A própria polícia relatou que ficou chocada com os métodos de Range, que apesar de ser menos meticuloso que outros serial killers, ele era bastante violento. Embora muitos desses matadores tenham profundos problemas mentais decorrentes de traumas de infância, a irmã de Range afirma que ele nunca passou por nenhum tipo de transtorno quando era criança e teve uma infância basicamente normal.
André foi preso em 1988, acusado do sequestro de 2 das vítimas. Uma vez que o júri não conseguiu chegar a um veredito sobre, ele pegou a pena de 25 anos à perpétua e em 2008 poderia ser elegível para condicional. Mas começaram outro julgamento de uma terceira vítima. Em 2004, ele foi novamente julgado e condenado a mais de 25 anos de prisão e só poderá tentar uma condicional em 2037, quando terá 93 anos, caso ainda esteja vivo. A história de Randy virou um documentário chamado Cropsey, classificado como intenso e sinistro. A ideia foi do casal Joshua Zeman e Barbara Brancaccio, que visitaram a casa onde Randy cometia seus crimes em um dos primeiros encontros deles. A visita virou filme impactante e ajudou a contar a história de uma das lendas urbanas mais sinistras de Nova York. Por fim, o filme se completou um ano depois dele perder o direito de exigir condicional novamente. Este é com certeza um bicho-papão bem aterrorizante, você não acha? No vídeo de hoje, irei contar para vocês sobre a lenda do cemitério Nossa Senhora da Piedade, que fica localizado no bairro Prado, em Maceió. Ele é um dos mais antigos da região. Neste cemitério foram guardados vários segredos, entre eles uma lenda urbana. Conta-se a lenda que no início do século XX, um homem conheceu uma bela moça em um baile da cidade. Então ele se apaixonou logo de cara. Os dois ficaram juntos a festa toda, dançavam e se divertiam como nunca. A moça parecia um anjo, de tão bonita. Mas quando deu exatamente meia-noite, ela pediu para ir embora. Estava chovendo e ele disse que a levaria para casa. O jovem rapaz pegou uma capa que tinha levado, uma capa de chuva, e cobriu a moça. Ela deu o endereço onde ela morava, junto com a família. Eles estavam se divertindo no caminho, até que ela pediu para ele parar em frente ao cemitério. Ele ficou meio preocupado, pois quanto mais chegava perto, mais triste ela ia ficando. Quando chegaram em frente ao cemitério, ela saiu do carro. Disse que se chamava Carol, então acenou e entrou no cemitério. Ele, sem saber e sem entender nada que estava acontecendo, acabou indo no endereço que a bela moça tinha lhe dado. De acordo com a história do jovem rapaz, ele acabou indo na casa da bela garota, que conheceu e se apaixonou. Chegando lá, o rapaz, preocupado, bateu no portão, até que saiu uma mulher já de idade, uma idosa. Ela disse que lá não morava ninguém com aquele nome. Então ele ficou pensativo e achou que a garota tinha dado o endereço errado para despistar ele. Então ele foi a caminho do seu carro, até que a mulher, curiosamente, o perguntou: "O que aconteceu?" O rapaz explicou que conheceu uma jovem e bela moça na festa, mas, estranhamente, ela pediu que ele parasse em frente ao cemitério. E então começou a falar sobre as características da mulher. Disse exatamente como ela era. A mulher o chamou para dentro, por causa da chuva. Ela disse que teve uma filha que tinha as mesmas características da moça que o rapaz tinha acabado de se apaixonar. A mulher, com lágrimas nos olhos e com saudades de sua pobre filha, mostrou um retrato da moça. O rapaz ficou sem reação e disse que sim, que era exatamente ela que ele tinha conhecido. O rapaz logo não acreditou. A mulher disse para ele ir até lá no dia seguinte, que ela o levaria no túmulo da moça. O rapaz foi buscar a senhora para levar ao cemitério. Então ela o levou direto até o túmulo onde estava a garota. Chegando lá, ele realmente acreditou no que a senhora disse. Mas o que mais deixou ele sem chão foi ver sua própria capa, que estava pendurada na ponta da cruz do túmulo, onde estava o suposto amor da sua vida. Esta é uma história real. Hoje em dia,
há uma capa preta esculpida em mármore sobre a cruz. E sempre que está perto do dia de finados, muitas pessoas costumam visitar o túmulo dela e perguntam sobre a história. Em uma entrevista feita com um morador do bairro, um senhor de nome Euclides Correia da Silva, de 76 anos, ele disse que trabalhou durante 40 anos como pedreiro no Nossa Senhora da Piedade. E ele disse na entrevista: "Quando cheguei para trabalhar, a capa já estava construída." O que os moradores dizem sobre Carol é que a mulher morreu com 52 anos, mas apareceu no baile como uma jovem. Ela vivia sozinha e tinha medo de nunca se casar, pois tinha tuberculose, e levou essa insatisfação para o túmulo. No túmulo de cor preta que se encontra hoje no cemitério, há a inscrição: Carolina de Sampaio Marques, nascida em 21 de março de 1869 e falecida em 22 de novembro de 1921, em letras romanas. Um funcionário do cemitério disse que algumas vezes viu pessoas limpando o local, mas que isso já não acontece há mais de um ano. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o Dhampiro ou Dhampir. Bom, segundo o folclore dos Balcãs, numa região sudeste da Europa, um Dhampiro ou um Dhampir é um híbrido de um vampiro com um humano, muito embora possuam alguns poderes dos vampiros. Algumas lendas nos reportam como verdadeiros caçadores de vampiros. Mas qual que é a origem de tudo isso? Bom, no sudeste da Europa, acredita-se que o vampiro tem grande desejo por mulheres. Assim, ele sempre retorna para manter uma relação íntima com sua esposa, ou com a mulher com quem ele simpatizava em vida. Na verdade, num caso registrado na Sérvia, uma viúva relatou encontrar-se grávida de seu último marido, que supostamente tornou-se vampiro. Existiram também casos de homens sérvios que fingiram ser vampiros, a fim de encontrar a mulher desejada. No folclore búlgaro, encontramos relatos de virgens defloradas com essa desculpa. Um vampiro pode também ir de uma vila para outra, casar-se e ter uma criança lá. O Dhampiro é filho de um vampiro e de um ser humano. Os ciganos acreditavam que alguns vampiros tinham um apetite sexual insaciável e retornavam da sepultura para ter relações sexuais com a viúva ou a jovem de sua escolha. As visitas continuadas do vampiro poderiam levar a jovem a engravidar. O produto dessa união, geralmente do sexo masculino, era chamado de Dhampiro. Acreditava-se que o Dhampiro tinha poderes inusitados para detectar e destruir vampiros. Uma habilidade muito importante. Alguns vampiros modernos, entre os ciganos da Europa Oriental, vangloriavam-se de sua habilidade em localizar vampiros, que era simplesmente morto a tiros se localizado fora de sua sepultura. Alguns indivíduos que acreditavam ser vampiros suplementavam sua renda oferecendo-se como caçadores de vampiros. Por outro lado, o Dhampiro era membro normal da comunidade de ciganos, embora algumas pessoas acreditassem que o verdadeiro Dhampiro possuía um corpo escorregadio, gelatinoso e que tinha vida curta. Uma crença derivada do conhecimento de que vampiros não têm ossos. Os poderes do Dhampiro podiam ser transferidos para a prole masculina e, em última instância, através de uma linhagem familiar, conquanto as habilidades para caçar vampiros pudessem ser herdadas, não podiam ser aprendidas. Na maioria das sociedades que acreditavam no vampiro, o processo de detectar e destruir o vampiro era levado a cabo por um grupo informal de pessoas, ameaçadas pela presença dos vampiros em suas comunidades. Mas, vez por outra, a tarefa foi colocada nas mãos de caçadores de vampiros especializados. Diversas culturas, especialmente as do Balcãs, do sul da Europa, nomeavam pessoas específicas para a tarefa de caçar e destruir os vampiros. O caçador de vampiro mais famoso era o Dhampiro, que se acreditava ser o filho físico de um vampiro e que mora entre os ciganos e os eslavos do sul. Os ciganos tinham o vampiro como uma criatura muito sexy, que muitas vezes voltava ao seu amor para ter relações sexuais,
Seu sêmen ainda era potente e, vez por outra, uma gravidez resultava da atividade do vampiro. A descendência masculina do vampiro, o Dhampiro, tinha, segundo a crença, poderes particularmente poderosos para enxergar o vampiro invisível e destruí-lo. O Dhampiro poderia tornar-se um caçador de vampiros profissional, cobrando da vila pelos seus serviços. De acordo com relatos remanescentes, o Dhampirus começava o seu trabalho na vila, informando aos que o contrataram que haveria um mau cheiro no ar. Aparecia então para tentar localizar a sua fonte. Poderia, por exemplo, tirar a camisa e olhar para a manga como se fosse um telescópio e descrevia a forma que o vampiro invisível tinha tomado. Uma vez localizado o vampiro, poderia envolver-se numa dramática luta corpo a corpo com o vampiro, ou simplesmente dar-lhe um tiro. Uma vez morto, o vampiro exalava um odor horrível e enjoativo, e podia deixar uma poça de sangue no chão. Às vezes não podia ser morto, e nesse caso o Dhampiro tentaria enxotá-lo para uma outra vila. Entre os Dhampiros mais conhecidos, havia um chamado Murad, que operava nos anos 50, na área de Kosovo-Metorja, na Sérvia. Algumas tradições especificam sinais pelos quais a criança Dhampira pode ser reconhecida. As lendas sérvias afirmam que ela tem cabeça grande e ausência de sombra. No folclore búlgaro, indicações precisas incluem ser muito sujo, nariz torto ou mesmo sem nariz. Tem corpo definido, sem unhas e ossos. Esta última descrição física peculiar é também descrita para o próprio vampiro e tem uma profunda marca atrás, como um rabo. Bom, esta é a lenda do Dhampiro. Se você um dia tiver problemas com um vampiro, é bem provável que um desses apareça em sua região, oferecendo seus serviços.